Senhores vereadores, público presente, a você que nos acompanha na rede social, quero dizer que é muito importante, né, o seu comentário, o seu like, é muito importante aqui para a Casa de Leis. E a todos vocês, muito obrigado pela presença de todos. Quero agradecer a presença do prefeito municipal, Douglas Guppione Sertório, muito obrigado pela sua presença. Do presidente do PP, do presidente do PP e ex-prefeito de Campo Alegre de Goiás, seu Zé Antônio Neto Siqueira, com a sua esposa também, dona Maria Aparecida, ex-prefeita dessa cidade. Quero agradecer a presença do presidente da Câmara de Ipameri, o senhor Alisson. O senhor fique de pé para que todos se vejam. Uma salva de palmas para o senhor, acompanhando aqui. Agradecer a presença também do ex-prefeito, doutor Antônio Jacome. Muito obrigado pela sua presença. Do ex-vereador Euler, que passou por essa cadeira, ex-presidente, e que fez um bom trabalho. Ginco Barbosa foi um bom presidente também. Maurício, também o seu Pedro, presidente também, foi presidente. Seu Sidom, ex-vereador também, obrigado pela presença do senhor. Quero agradecer também a presença do Juarez, representando aí o ex-prefeito Tiago Manteiga, seja bem-vindo a esta casa. E a todos que eu não falei o nome, seja bem-vindo. Todas as famílias, né, a presença de todas as famílias do senhor Leonardo, né, o senhor Aparecido, a família do Návio Leão, a família do Tarcísio e os amigos que aqui se encontram. Agradecer a presença da imprensa também, sejam bem-vindos. Senhores vereadores, sob a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta esta sessão ordinária deliberativa. Designo o vereador, vice-presidente da Câmara Municipal, o excelentíssimo senhor Kleber Marcos Balduino, para a leitura do trecho bíblico. A seguir, convido a todos para fazermos a oração universal do Pai Nosso. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as relevaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovei. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrai descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a vossa seja feita a vossa vontade, assim como no céu. O pão nosso de cada dia me dai hoje, nossas ofensas, assim o nosso Senhor nos deixe, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Expediente. Está iniciado o expediente. Pela ordem, concedo a palavra aos nobres parlamentares para comunicações gerais, comunicações de lideranças e comunicações parlamentares, se houver pelo prazo de 5 minutos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Claudinei. Apresenta a indicação 53/2026. E eu comunico a todos os vereadores e público presente que as matérias do vereador Jarbas José de Assunção, por virtude ele não está aqui presente, as matérias não serão votadas. Não havendo outras comunicações, prosseguiremos adiante com a pauta da sessão. Ordem do dia. Com a palavra, o nobre vereador, vice-presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo vice-presidente Kleber Marcos Balduino, para a leitura das matérias da ordem do dia. Da matéria.
Senhores vereadores, sobre a mesa a seguinte matéria, a qual passo a ler. Comprovante de protocolo, autenticação número 104, de autoria do vereador Claudinei Correia e Silva, que indica a implementação de programa de bolsas de estudos destinado a pessoas de baixa renda, para o acesso aos concursos oferecidos pelo Centro Municipal de Estudos e Programas Artifícios Culturais, CEMEPAC, dessa cidade. Discussão e encaminhamento. Anuncio a discussão e encaminhamento das matérias constantes da ordem do dia, o item 1, de acordo com o artigo 226 a 230 do Regimento Interno, o prazo é de 5 minutos para cada vereador. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Claudinei. Boa noite a todos presentes, autoridades locais, ex-vereadores, ex-prefeito, enfim, todos. Vereador Alisson Rosa, prefeito Douglas Sertório e seu secretariado, né? Sejam todos bem-vindos. Presidente, a minha indicação hoje é a respeito dessa taxa que está sendo cobrada lá no CEMEPAC. Hoje, uma criança, para participar lá, ela tem que pagar uma taxa de inscrição de R$ 70,00 e R$ 70,00 mensal, de mensalidade. Eu acho que aqui lá é uma instituição sem bens lucrativos, né? E eu acho que não tem necessidade de cobrar uma taxa desse valor, né? Porque hoje eu sei de pessoas que tem criança que quer participar lá e não tem condições, porque não tem condição de pagar esses R$ 70,00. E quando foi criada aquela instituição, não era cobrada essas taxas. Aproveitando que o prefeito Douglas está aqui, né? Conversei com ele a respeito dessa situação, em criar umas bolsas para as pessoas que não têm condição de pagar, porque eu acho que assim eles participavam também, né? Porque muitos não têm condição de pagar. Ele está aqui presente hoje, eu conversei com ele, ele falou que é uma boa ideia em ajudar esse povo que não tem condição. E é isso, eu conto com a colaboração dos pares aí, para que seja aprovado isso aí e o prefeito possa realizar esse projeto aí para nós. Obrigado a todos. Vereador, quero te parabenizar pela indicação. Muitas vezes a pessoa tem um talento e, na maioria das vezes, não tem condições. Então, se o prefeito já te deu um aval, fico feliz, eu acredito que vai dar certo. E eu acho que o senhor vai ter o apoio de todos os vereadores aqui, de todos os pares, com certeza. E parabéns pela indicação. Pela ordem, senhor Com a presidente. palavra, vereador Avelino. Quero desejar uma boa noite a todos, ex-vereadores, ex-prefeito, prefeito atual, Douglas. É muito bonita essa casa aqui, ex-secretário de Educação, uma pessoa que eu sempre tirei o chapéu para ela, está aí também. Então não vou falar de nomes, porque se eu falasse eu demoraria muito. Agradecer a presença do Joreizinho, representando seu pai, você também, o Luizinho Goteira, para nós, representando seu pai também. Seja bem-vindo aqui. E quero dizer que você, Claudinei, deu muita sorte de apresentar um requerimento desse, que é de grande cunho da população, né? A gente fica também chateado de ver que uma pessoa que tem talento não consegue pagar essa taxa. Talvez não chegue até a gente essa pessoa, mas você tem o meu voto. Você pode contar comigo que eu sou um vereador de oposição, mas sou com a população de Campo Alegre. Então, o que é bom para a população, conta comigo. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rudinei. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores, presidente da Câmara, Alisson Rosa, seja bem-vindo a essa casa. Prefeito Douglas Sertório, todo o secretariado, população presente, seja todos bem-vindos, imprensa. Eu quero aqui, Claudinei, falar assim, como diz esse projeto aí, como diz, é de grande importância para o município aí. Isso é uma realização de algumas crianças aí que não têm condição também, né? Eles vão realizar o sonho deles, participar lá. Tem grandes talentos aí que não têm a condição de pagar essa taxa. Você foi muito feliz nessa
nessa indicação sua aí. E pode contar com o meu apoio aí, meu irmão. Eu quero agradecer a presença também do Luiz, eu não falei o nome dele aqui, do seu pai, que foi ex-prefeito. Seja bem-vindo, né? Que seja louvada a memória dele aí, dos mandatos que ele teve aí. Eu falei, do Juarez eu falei. É do Juarez, do Thiago, né? Isso aí. Vocês me perdoam aí, porque a gente às vezes esquece, eu fui escrevendo na hora, me perdoa aí. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Kleber. Boa noite a todos os colegas, boa noite ao público presente, a todas as autoridades. Agradecer minha esposa por estar aí, minha sogra, meu sogro, a toda a família dela que se faz presente aqui hoje. Que volte mais vezes vocês todos, da família do Tarcísio, do Nável, né, do Leonardo. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Sebastião Honorato. Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa. Em nome do prefeito, eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, ex-vereadores, ex-prefeito. Rodinei, pode contar com meu apoio também nessa indicação. É uma taxa bem cara, assim, abusiva para quem não tem condição. E essa bolsa vai ser uma ótima ideia. Então, pode contar com meu apoio e torcer para o prefeito já colocar em prática isso o mais breve possível. Gente, só lembrando aqui que hoje é uma felicidade imensa. Ginco, né, também tem seu pai, José Barbosa de Brito, que fez história, né, no nosso município, numa época em que não havia recursos, e essa galera aí veio e trabalhou, arregaçou as mangas como um trator e abriu os caminhos aí de Campo Alegre. Parabéns. Desculpa por não ter falado aqui. O doutor Paulo me lembrou aqui, falei, opa, tem que falar. Parabéns. Votação. Sobre a mesa, o item 1, indicação número 053/2026, comprovante protocolo, autenticação número 12026/08/104, de autoria do vereador Claudinei Correia e Silva, que indica a implantação de programa de bolsa de estudos destinada a pessoas de baixa renda, para acesso aos cursos oferecidos pelo Centro Municipal de Estudos e Programas Artísticos Culturais, o CEMEPAC dessa cidade. Eu submeto à votação. Posso somar, né? Mas A matéria foi aprovada por todos os presentes, conforme resultado extraído do painel eletrônico. Tema livre. Pela ordem, concedo a palavra aos senhores vereadores inscritos, de acordo ao artigo 247 do Regimento Interno. O prazo é de 10 minutos para cada vereador. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Avelino. Em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como a gente falou aqui, ex-presidente de Câmara, o Ginco, ex-presidente de Câmara, também vereador atuante, que foi Euler, Pedro Pio, não esqueci do senhor, Pedro. Tem mais ex-prefeito Zé Antônio, ex-prefeita Cidinha, aqui representando o Juarez Manteiga, o Juarezinho representando
seu pai Juarez, que foi uma figura muito importante para nós, representando o Tiago, você, Luiz, representando seu pai também, ex-prefeito, doutor Antônio, que foi um grande prefeito nessa cidade, falando do nosso prefeito atual, Douglas Sertório, que Deus abençoe, que ele continua nesse mandato dele cada vez com mais sabedoria. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu queria que essa Câmara fosse desse jeito, toda reunião. Eu acho muito bonito, pessoal, todo mundo participando para saber qual o trabalho do vereador. Aqui tem ex-secretária de Educação, uma pessoa que eu sempre admirei. Então, educadores, seu Sidon, que é um cara duro. Esse aqui, então, eu respeito muito essas pessoas que elas fizeram acontecer quando era mais difícil, né? Então, hoje a gente está aqui nessa luta, pelejando, mas precisa demais do apoio da população. Igual eu falei, eu sou um vereador de oposição, mas sempre estou com a população de Campo Alegre. O que for bom para Campo Alegre, conta comigo, que eu nunca vou estar na oposição nessa hora. Outra coisa, os homenageados de hoje, que é o Návio, eu achei muito justo essa homenagem para ele. Tarcísio, achei justa a sua homenagem. Você é uma pessoa que ajuda nós muito aqui. Então, só estou aqui para agradecer mesmo hoje. Hoje é um dia de festa e eu não poderia deixar de não estar participando. Vereador de Ipameri, presidente da Câmara, Alisson, seja bem-vindo. Me desculpo que passou batido ali, mas tudo bem. Então, estou aqui só para agradecer a homenagem do nosso amigo Léo também, que está aqui com a sua família. Eu achei muito justa. É uma coisa que a gente sempre tem que estar olhando, né, para quem ajuda a nossa cidade. Muito obrigado. Tem o ex-vereador Mauricinho. Não posso esquecer, ex-presidente da Câmara também, que é uma pessoa que tem o meu respeito. Muito obrigado. Nelson, isso aí. Você também. Então, a gente, quando fala nome, a gente acaba esquecendo, porque eu sou ruim de falar, ainda mais de improviso, é pior ainda. Mas se eu esquecer o nome de alguém, que me perdoe. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte é isso, vereador. Agradecer, né, a presença que foi presidente da Câmara também, o Nelsinho, o Mauricinho, a Suede, que foi vereadora também aqui presente. Suede, desculpa aí, agradecer Suede. a presença de todos vocês. Desculpa por não ter lembrado aqui no começo. Bem lembrado, senhor presidente. Muito obrigado, viu? Neste momento, eu convido o Cláudio Lúcio, o Cacá, né, para fazer o uso da palavra e a leitura das biografias dos homenageados. Fique à vontade. Vou pegar esse aqui mais. Som. Oi. Som. Senhoras e senhores, boa noite. Tudo bem com vocês? Prazer ter vocês aqui nessa Casa de Leis. Agradecer a presença de todos os cidadãos campoalegrenses, de toda a comunidade e, de modo em geral, a todos os vereadores e todos os funcionários dessa Casa de Leis. Nós vamos, então, nesse momento, por indicação dos nossos parlamentares, estar nessa noite especial, nessa noite histórica para Campo Alegre, onde nós vamos estar homenageando alguns cidadãos, alguns amigos, companheiros, colegas e gente que faz a história, não só em Campo Alegre, mas em todo o nosso estado de Goiás e no Brasil. O primeiro homenageado da noite estará recebendo a moção de aplausos, ele que é daqui, da querida Campo Alegre, Tarcísio de Sá Neto. Nós vamos trazer uma rápida biografia do Tarcísio para vocês.
Natural de Campo Alegre, de Goiás, Tarcísio de Sá Neto construiu uma trajetória guiada pela curiosidade, pela sensibilidade e pela vocação de se conectar com as pessoas. Sua caminhada começou a ganhar contornos no início dos anos 80, quando uma breve passagem pela Escola Agrotécnica Federal de Urutaí revelou com clareza o seu destino. A terra tinha seu valor, mas a sua verdadeira ferramenta de trabalho seria a voz e a palavra. Após um período de trabalho na tradicional farmácia Santa Mônica e uma mudança para Catalão, o rádio bateu à sua porta em 1982. Foi na Rádio Cultura de Catalão, pelas mãos do jornalista saudoso Farid Narras, que Tarcísio deu seus primeiros passos como operador de som. Não demorou para que o talento e o incentivo do saudoso também radialista Sebastião Luiz o impulsionasse para os microfones. A partir dali, teve uma rica jornada pelas ondas do rádio regional. Passou pela Rádio Boa Vista FM, Rádio Juriti AM em Paracatu, Minas Gerais, pela Rádio Chavantes em Ipameri e retornou a Catalão para integrar a recém-fundada Rádio Liberdade FM em 1989. Nessas andanças, o rádio também moldou sua identidade. Se no início atendia por Tarcísio Neto e depois viveu a era dos pseudônimos, marcantes como Mike. Foi da Rádio Liberdade que o colega Luciano Abrão o batizou de Tarcísio TNT, uma referência direta à sua voz potente e energética e explosiva. Mais do que uma voz grave e marcante, Tarcísio criou um estilo próprio e inconfundível. Seu improviso leve e o carisma natural deram origem a bordões que marcaram época e deixaram saudades, como: passou um disquinho voador por aqui, mas vai ficar. Tudo bem, deixa eu fazer um carinho no seu coração. Pra lá, pra cá, jogou pra cima, eu tô no ar. Essa vai fazer muita gente bater recorde de arremesso de quimba e levantamento de copo, entre os jargões que o Tarcísio criou. Para a rapaziada, um tapa nas costas, um empurrão, chega para lá. Agora para você, princesa, a história é diferente. Fora dos estúdios de rádio, sua voz também embalou gerações. Nos anos de 1990, ele foi o locutor oficial da inesquecível Paquera na Avenida, evento que arrastava multidões pela região. Em 1994, transformou a seresta da AABB em Catalão em um fenômeno cultural de público que marcavam época nos 2 sábados por mês. Era uma tradição que até hoje desperta memórias saudosistas. Buscando constantemente se aprimorar, Tarcísio formou-se em publicidade pelo Cotec Artes Labib Fayad. Ao lado do colega Návio Rodrigues, ele viveu uma experiência acadêmica singular. Pela passagem prática acumulada, a dupla frequentemente trocava papéis com mestres e alunos, enriquecendo a sala de aula com conhecimento real de mercado. Essa visão estratégica o levou a atuar com destaque em campanhas políticas por toda a região de Catalão e Campo Alegre, a Anhanguera, Goiandira, Cumari, Nova Aurora, Davinópolis, Ipameri e Ouvidor. Em algumas campanhas, não apenas emprestava sua locução, mas participava do planejamento, mapeamento do público, alvo e estratégia da comunicação. Em 2017, Tarcísio regressou às suas raízes em Campo Alegre de Goiás, para dar a vida a um novo projeto. Com o apoio do professor e publicitário André Sardinha, fundou o portal Campo Alegre. Pautado pela ética, responsabilidade e coerência, o veículo conquistou rapidamente a confiança e o carinho da população para registrar a história local, valorizar o potencial do município e dar voz às notícias da comunidade sem perder a ternura. Durante momentos desafiadores, como a pandemia da Covid-19, o portal desempenhou um papel social crucial, prestou serviço público com transparência, veiculou campanhas educativas e informou a população com exatidão e sem sensacionalismo. Hoje, Tarcísio de Sá Neto segue firme em sua vocação. Homem livre de bons costumes, pauta sua vida e sua profissão no respeito ao ser humano, no amor ao próximo e na convicção plena de que o trabalho dedicado e a virtude sempre devem prevalecer. Nós vamos convidar nesse momento, então, os edis
Avelino e o Kleber para fazer a entrega da moção de aplauso ao homenageado da noite. Cadê a salva de palmas para o Tarcísio? E responsabilidade, hein, gente? Muito emocionado nessa noite. Eu quero cumprimentar inicialmente a esta Casa de Leis, na pessoa do excelentíssimo presidente Cleiton José dos Santos, que me honrou com esta homenagem. Muito obrigado. Cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito Douglas Sertório, cumprimentando todas as autoridades presentes, cumprimento os colegas homenageados, as autoridades em geral, a minha amada mãe, Dona Valdeci, meus padrinhos, Sinésio, Sidon e Divina, Irotides e Santo, meus familiares, meus amigos, boa noite a todos. Como foi dito, eu fui criado na Fazenda Soledade por meus pais Joaquim de Sá e Dona Valdeci. Deles, aprendi que o maior patrimônio de um homem é o seu nome e o seu caráter. Aprendi a respeitar individualidades, limites e entender que o meu direito termina onde começa o do próximo. E que a vida é um plantio. Quem planta o bem, colhe o bem. E foi com esses valores que aprendi a amar e a honrar minhas raízes. Sou descendente de famílias tradicionais que fizeram parte da fundação desse município. Emílio Pereira, Eleutério da Fonseca, de Sá Guimarães e Martins de Melo. E muito me orgulho disso. Do meu bisavô, Major Emílio, cujo pouso de boiadeiro deu origem à nossa cidade. Os meus tios e primos, que ocuparam a chefia do executivo e a vida pública, inclusive essa casa, carregam esse DNA campo-alegrense de corpo, alma e coração. Ao longo dessa jornada, a vida sempre me colocou anjos no meu caminho. Nas salas de aulas da infância, lá na Fazenda Soledade, no Colégio Estadual Major Emílio, na Escola Agrotécnica Federal de Urutaí, nas emissoras de rádio, as quais eu tive o privilégio de me comunicar. O filósofo Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê para viver enfrenta qualquer como. E eu descobri muito cedo que a comunicação era o meu porquê. São mais de 30 anos dedicados ao rádio, uma trajetória que começou na Rádio Cultura de Catalão, como já foi dito, no início dos anos 80, passou por Paracatu, em Minas Gerais, por Ipameri, e se consolidou ao longo de 2 décadas no dial da Rádio Liberdade FM de Catalão, Goiás. Movido por essa vocação, sempre busquei usar a minha voz e os meus textos para construir pontes
e unir pessoas. Orgulho-me de ter incentivado os novos talentos, de fazer parte da vida cotidiana de muitas pessoas. E quero aqui, rapidamente, contar uma história. Planta o bem, colhe o bem. Nos anos 90, no início dos anos 90, eu fazia, como já foi dito também, um evento chamado Paquera na Avenida, com um parceiro, Dorival Pérez. E precisei de uma arte para um adesivo, porque eu achava o adesivo de uma emissora que eu trabalhava horrível, né? E eu conheci um moço de Ipameri, que chamava Dimas, que era muito bom em arte. E eu solicitei a ele que fizesse para mim uma arte para um adesivo bem bolado, bem diferente. E ele fez a arte para mim, ficou realmente maravilhoso. Mas, no entanto, quando fui pagá-lo, ele falou, ó, não quero receber. Eu quero que você ajude a buscar uma oportunidade na rádio que você trabalha para um moço de Ipameri, que foi demitido recentemente porque não quis cortar o cabelo. Eu falei, mas meu Deus, será que eu consigo? E não havia vaga naquele momento na emissora de rádio. Mas coisas da vida. Daí uma semana surgiu uma vaga. E um colega tentou logo emplacar o nome de um primo, né? E eu me lembrei do rapaz, do Dimas, e falei, eu tenho que articular para ver se contrata um rapaz cabeludo, que eu não conhecia, que havia sido demitido porque não cortou o cabelo. E eu sabia que o diretor-presidente lá não gostava muito de cabeludo, não. Mas ele detestava preconceito. Ele não suportava preconceito, e principalmente religioso. E então foi aí. Eu falei, ó, senhor, tem um rapaz lá em Ipameri que foi demitido porque não quis cortar o cabelo, mas eu tenho informações que o pai dele é uma pessoa de bem, que ele é uma pessoa de bem, que tem um vozeirão maravilhoso. E convenci o diretor-presidente a pedir o seu diretor artístico para fazer um teste com esse moço. E ele foi contratado. É o meu colega, hoje um dos grandes amigos que eu tenho na Ave Leão. Por isso que eu falo, plantei o bem, colhi o bem, porque hoje eu tenho o privilégio de ter ele como meu amigo. Vamos dar continuidade, né, gente? Vamos lá. Movido por essa vocação, eu sempre busquei usar a minha voz, né, meus textos, como eu já disse. Quando cheguei a Campo Alegre, eu criei o portal Campo Alegre, um veículo, como já foi dito, pautado pela credibilidade, que orientou nossa população nos momentos de dor da pandemia. E foi através desse trabalho que o vereador Mauricinho, que está aí presente, me indicou a ex-presidente dessa casa, Maria de Jesus, que me fez o convite no dia da sua posse para cuidar das redes sociais dessa casa legislativa. Quando me fez o convite, a presidente, inclusive, disse que já havia conversado com o seu esposo, o ex-vereador e vice-prefeito Zé Moreira, sobre essa possibilidade e que ambos já haviam concordado em me contratar. E assim teve o início a minha história aqui também nesse parlamento, o que me permitiu colaborar com a transparência e a modernização da comunicação desta casa legislativa. Contudo, sei que um homem sem gratidão é um homem sem honra. E hoje eu estou aqui porque esses anjos da vida real
seguraram minha mão quando o vento soprou forte. Superar os momentos mais difíceis da minha vida, a perda do meu pai, as tempestades profissionais e a batalha que travei contra um câncer, além de graves complicações de saúde pós-tratamento, só foi possível porque eu nunca estive só. Minha eterna gratidão ao ex-prefeito Zé Antônio, à gestão da vereadora Maria de Jesus, ao gestor atual desta Casa de Leis, Cleiton, à gestão anterior da Secretaria de Saúde de Campo Alegre de Goiás, em especial a Rosinete, que conseguiu cadastrar a minha cirurgia num tempo recorde, que até o hospital se assustou lá em Goiânia. Agradeço também a minha cunhada, esposa do ex-venerável da loja maçônica Olímpio de Miranda, Osirlane, da Santa Casa de Catalão, juntamente com o doutor Rodrigo. Em especial, quero agradecer muito ao doutor Antônio Jacome, que me visitava diariamente e cuidou de mim com um carinho imenso, e sou extremamente grato ao senhor. Aos dedicados médicos e enfermeiros do município, em especial ao Eduardo, a Maria Divina, a Érica Nunes, a Cássia Guimarães e a Josiane Galvão, que infelizmente não pertence mais ao quadro de saúde do município. Todas essas pessoas tiveram um cuidado profissional singular comigo. Gratidão profunda ao meu irmão Marcos, meu porto seguro, ao meu padrinho Sinésio, aos meus tios e compadres Pedro Pio e Maria Divina, e mais uma vez ao ex-prefeito Zé Antônio, que me ajudaram a segurar a barra financeira naqueles dias críticos. A minha mãe, que não hesitou em deixar a sua casa para cuidar de mim, além de todos os familiares e amigos que seguraram a minha mão quando eu mais precisava. Minha gratidão à minha ex-esposa, Valquíria, pelos 20 anos que estivemos juntos, pela história que construímos, pelos nossos maiores tesouros, nossos filhos, Mariana e Marcelo. Mariana e Marcelo, vocês são meu tudo, 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 tudo. Agradeço também a cada vereador desta legislatura e da legislatura anterior, que sempre facilitaram o meu trabalho nessa Casa Legislativa. Agradeço muito, muito, muito. Ney Ribeiro, Claudinei, Tiãozinho, ao Kleber, ao Avelino, que é meu amigo também. Agradeço especialmente ao presidente desta casa, Cleiton José dos Santos. Faço questão de destacar a sua figura, Cleiton. Você é um homem de caráter ilibado, cuja marca registrada é a obstinação incansável em estar ao lado do cidadão. Sou testemunha do seu coração generoso e de sua dedicação para que a política seja um instrumento genuíno de transformação social. Continue firme, meu irmão, nessa conduta, pois o verdadeiro líder é aquele que coloca o povo em primeiro lugar. Essa moção de aplausos não pertence apenas a mim. Ela é de cada um que aqui veio me prestigiar nessa noite, que me deu uma oportunidade, que me amparou na dor, que acreditou no meu trabalho e que, de alguma forma, me ajudou a chegar até aqui. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e viva a nossa Campo Alegre. Tarcísio. Bom. Em 1996, se eu não me engano, 1997, a professora Leonildes, minha professora número 1, a gente organizaram a escola, lá na escola eles organizaram uma gincana, né?
E nessa gincana veio uma brincadeira lá, e eu tinha que interpretar um locutor. E eu olhava para o Tarcísio e falava, que vozeirão, mas como é que eu vou interpretar um locutor aqui? E o saudoso Zé de Fátima baixou a cabeça e fez em questão de 1 minuto, 2 minutos, um texto. Né? E eu olhei para você e falei, vou ter que imitar esse cara aqui. E o texto eu lembro como hoje. Era assim, Campo Alegre vive hoje um momento interessante. Estamos participando da gincana do estudante. Terminando essa gincana, quero de todos atenção, pois somos estudantes e cultivamos a educação. Ao final dessa festança, levo todos no pensamento, mas fico um pouco triste, pois é hora do encerramento e a gente ganhou ali naquela ocasião, aquela queda lá da brincadeira. Então, ficou marcado até hoje, né? Foi uma inspiração para mim, eu tinha apenas 17 anos, ficou inspiração. Parabéns mais uma vez. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então conhecer o segundo homenageado da noite, nesta noite especial, onde ele estará recebendo o título de cidadão campo-alegrense. Vamos falar um pouquinho do Leonardo dos Santos Nascimento. Ele nasceu em Ipameri, Goiás, no dia 5 de junho de 1983. Ele é empresário, filho de Aparecido Honório do Nascimento e de Dona Helena Maria dos Santos. É casado com Iliana Reis Pereira Nascimento e pai de Maria Helena Pereira Nascimento. Em 2018, concluiu a graduação em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Goiás, UEG, no campus de Caldas Novas. Ele é sócio proprietário da empresa Center Forro e Vidraçaria, localizada em Caldas Novas, Goiás, fundada no ano de 2008. Também é sócio administrador do Verônica Supermercado, aqui em Campo Alegre de Goiás, empreendimento inaugurado no ano de 2021. Sempre teve como sonho e objetivo escolher uma cidade onde pudesse crescer junto com o seu desenvolvimento. Em Campo Alegre de Goiás, encontrou esse lugar. Desde o início, sua família foi muito bem acolhida pela comunidade, fortalecendo ainda mais a convicção de que havia feito a escolha certa. Uma das maiores alegrias da família foi o nascimento de sua filha, Maria Helena, natural de Campo Alegre de Goiás, fato que reforçou ainda mais os laços com a cidade. Hoje, Leonardo e sua família seguem acreditando no potencial de Campo Alegre de Goiás, investindo, inovando e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município, com o compromisso sério de crescer junto com essa maravilhosa cidade e com toda a sua população. Eu convido os edis Sebastião Honorato e Ney Ribeiro para fazer a entrega de título de cidadão campo-alegrense ao homenageado da noite, Leonardo dos Santos Nascimento. Cadê a salva de palmas? Boa noite a todos. Peguei uma responsabilidade muito grande aqui no microfone aqui, né? Tarcísio aí e o Návio depois para falar, mas eu vou ser breve aqui nas minhas palavras. Boa noite a todos, né? Quero primeiramente cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Cleiton, a quem estendo os meus cumprimentos, todos os demais vereadores,
Cumprimento também todas as autoridades aqui presentes e, de maneira muito especial, todos vocês que estão aqui essa noite. Quero agradecer ao presidente da Câmara pela indicação, Cleiton, companheiro e amigo meu, desde quando a gente chegou aqui em Campo Alegre, deste relevante título, e também estender os meus sinceros agradecimentos a todos os demais vereadores que contribuíram para que esse momento se tornasse realidade. Quero agradecer de coração a população de Campo Alegre de Goiás, que nos acolheu tão bem e nos fez sentir parte dessa cidade maravilhosa. Agradeço também a minha família, a minha esposa, a minha filha e o meu pai, que são fundamentais na minha caminhada e que sempre estiveram ao meu lado, me apoiando e me incentivando. Receber esse título tem um significado muito importante para mim. É um momento que guardarei para sempre com muito carinho e gratidão. Sempre tive um sonho, como o nosso amigo aqui narrou, né, e um objetivo de encontrar uma cidade onde pudéssemos crescer, trabalhar, construir nossa história e, ao mesmo tempo, crescer junto com a própria cidade. E foi aqui em Campo Alegre de Goiás que encontramos esse lugar. Aqui estamos construindo nossa história, crescendo e evoluindo juntamente com essa cidade maravilhosa, que nos acolheu de braços abertos. Por isso, receber esse título hoje representa muito mais que uma homenagem. Representa o reconhecimento de que, de alguma forma, também fazemos parte da história de Campo Alegre de Goiás. Meu muito obrigado ao presidente da Câmara, aos vereadores, às autoridades aqui presentes, à população de Campo Alegre de Goiás, principalmente a minha família. Recebo esse título com muita honra, humildade e gratidão e reafirmo o meu compromisso de continuar contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da cidade, que hoje também considero minha. Meu muito obrigado a todos e que Deus abençoe cada um de vocês. Leonardo, agora, cidadão campoalegrense, diante de tantas autoridades, ex-autoridades, né? Sinta acolhido por essa cidade maravilhosa. Vamos então, senhoras e senhores, neste momento, nessa noite especial para Campo Alegre, vamos conhecer o nosso terceiro homenageado da noite. Vamos trazer uma breve biografia do nosso particular, meu compadre Návio Rodrigues. Návio, ele é natural de Ipameri, Goiás. Reside atualmente em Catalão desde o ano de 1991. Em Catalão, chegou e adotou o nome artístico de Návio Leão, que se mantém até os dias de hoje. Sua atividade inicial na cidade foi como locutor, onde trabalhou nas 3 emissoras que operam concessões comerciais. Rádio Liberdade FM, do ano de 91 a 96, Cultura FM e também na Rádio Sucesso FM. Isso no ano de 2022. O trabalho desenvolvido nessas emissoras foi em épocas e de formas distintas, indo de locutor comercial, passando por diretor artístico e âncora de jornalismo. Návio Leão iniciou sua carreira como publicitário no ano de 1996, na então produtora CNM Studio. No ano de 2005, fundou a agência de publicidade N2 Comunicação, quando também iniciou sua carreira como documentarista. Entre várias produções, podemos citar algumas. Filmes como Craque, o maior campeão do interior, 50 anos depois do primeiro título. Alegria e Esperança, Irmã Yolanda e os 60 anos do Instituto das Irmãs Catequistas de Nossa Senhora da Visitação. Craque, o Sonho, a Luta e Glória, 20 anos do bicampeonato. E a Lei Margon, além do seu tempo, este ainda em produção. O que comprovam
que Návio Leão se dedica à arte de documentar e registrar a história de fatos, pessoas e instituições, que cada qual, ao seu modo, vem construindo a sociedade atual. Návio Leão, publicitário formado pelo Cotec em Artes Labib Fayad, além de dirigir e roteirizar, também faz produção de documentários como Ecos do Passado, do diretor professor Laurindo Pedrosa, e Colégio Mãe de Deus, 105 anos de educação e promoção humana, produção em andamento. Como publicitário, desde 2000, atua com marketing político. Já foram 6 eleições em catalão. Anhanguera, Goiandira, Cumari, Nova Aurora, Corumbaíba, Davinópolis, Ipameri, Ouvidor, Três Ranchos, e em Campo Alegre de Goiás também já teve o trabalho magnífico do publicitário Návio Leão. Em todas essas cidades, Návio Leão atuou como locutor e, ao longo do tempo, absorveu as demandas exigidas pelo político e fez vários outros trabalhos na direção de arte, produção de rádio e TV, e, por último, em redes sociais. Em Campo Alegre, aqui na cidade de Campo Alegre, já fez 5 campanhas políticas. E vale ressaltar, todas vitoriosas. Em Campo Alegre de Goiás, Návio está presente também atuando em eventos, campanhas políticas e serviços institucionais desde o ano de 1992, quando fez sua primeira apresentação no Clube Municipal Concurso da Rainha. A presença e ligação de Návio Leão com Campo Alegre se estenderam e se fortaleceram ao longo dos anos. Além de ter presentes na cidade, sua mãe e seu padrasto moraram por cerca de 20 anos no município, nas fazendas de São João do Monte Alto e Nagel. Isso fez sua estima e carinho pelo município crescerem ainda mais. Návio sempre reconheceu e vai reconhecer o valor do trabalho, das amizades, das parcerias construídas na cidade. E, acima de tudo, nunca, jamais deixou de reconhecer o quanto a cidade de Campo Alegre de Goiás contribuiu para a sua formação profissional. A todos, fica aqui o muito obrigado do Návio a todos os cidadãos de Campo Alegre. E para entregar, então, o título de cidadão campo-alegrense ao publicitário Návio Leão, eu convido os edis Claudinei e Kleber, por favor. Cadê a salva de palmas para o homenageado da noite? Senhoras e senhores, a minha saudação especial a todos vocês. Com grande alegria e com o coração transbordando, que eu estou aqui nessa noite. E saúdo de forma muito carinhosa, muito especial a todos os presentes. Roberto Carlos é que fez aquela música, eu queria ter 1 milhão de amigos. Seria bom se a gente tivesse tantos amigos assim, não é? E se eu não conseguir, eu pelo menos tento isso e tenho tido isso como filosofia de vida, principalmente nesses últimos anos. E hoje vou embora daqui sabendo que
estou a caminho disso, porque todos vocês que estão aqui para mim, eu os considero como os meus amigos a partir de agora. E nessa noite, vocês ouviram um pouco da minha história, e entre as minhas muitas atividades, eu sou documentarista. E documentarista faz o quê? Ele guarda memória. E como se faz isso? Lembrando das pessoas que passaram pela sua vida ao longo da sua trajetória, da sua história. E vocês aqui hoje estão fazendo parte disso. Então, fica aqui o meu reconhecimento, a minha alegria por esse momento. Amigos de caminhada, amigos de jornada. E hoje eu posso dizer que vocês entraram de vez na minha história e na minha trajetória. E ao ser indicado para receber um título de cidadão campoalegrense, precisou ser aprovado isso. E eu quero dizer que eu consegui aqui a aprovação de todos os vereadores, aos quais eu agradeço de forma muito especial. Iniciando a você, Ney, que tem uma característica interessante, que é a sua inteligência, que eu observo bem, e observo todos os vereadores, essa sua inteligência que o capacita por estar à frente desse seu mandato, sendo muito coerente e responsável, principalmente por defender a bandeira que você defende, que é os autistas. A você, Claudinei, eu observo a sua coerência alinhada com o seu senso de correção, com certeza marcam a sua trajetória parlamentar. Você, Sebastião Honorato, Joãozinho, ele tem uma característica de ser muito popular, mas, além disso, ele também é construtor. E talvez a sua maior construção, Joãozinho, é em fazer pontes. E essas pontes têm sempre o objetivo que é de ajudar o próximo. Então, meu muito obrigado. Agradeço a você, Kleber da Maestra, que tem um espírito de líder. Isso é notado. E você tem essa habilidade, essa característica, e para mim é uma alegria ter feito o trabalho que faço e observo um grande futuro seu pela frente. Quanto a você, Avelino, o Avelino, quem aperta a mão desse cidadão, aperta a mão não só de um vereador, mas também de um trabalhador. E está no campo, está na cidade, está em todo lugar, principalmente onde a comunidade precisa. Eu preciso falar de quem fez essa indicação, que é o presidente Cleiton dos Santos. A sua conduta, Cleiton, ela é altamente libada, como bem destacou o Tarcísio, e para mim, o que marca profundamente é a sua correção, e uma palavra traduz bem o que você tem feito na Câmara de Vereadores já por dois mandatos, que é a sua preocupação com a harmonia. Vocês já imaginaram o que é a vida sem harmonia? Com a harmonia vem a prudência, vem o zelo, vem o respeito, e isso, Cleito, transcende isso todos os dias. Então, a você, Cleito, o meu reconhecimento também, e acima de tudo, a minha alegria em poder dizer que sou seu amigo. E você está na história de Campo Alegre por fazer o que você vem fazendo, que é buscar essa harmonia não só entre os poderes, mas também entre os pares. Eu poderia falar muito mais, mas quero também ser breve por conta do horário e agradecer a todos os outros vereadores também que não estão aqui. É o caso do Cláudio, também do Jarbinha e do Donizete, que também marcam a sua trajetória nessa Casa de Leis pela sua correção. Aqui, o Avelino, falei sim. Kleber, todos eles. Quero cumprimentar os pares. Sim, agradeço também o apoio que vem sempre dando aqui a parte jurídica, que dá todo o suporte para que o trabalho seja feito da forma mais correta e dessa forma serena que o Dr. Paulo sempre nos conduz e nos ajuda a fazer o trabalho aqui. Então, meu muito obrigado também de coração, Dr. Paulo, tenho também como um amigo. Quero fazer rápidas palavras aos homenageados dessa noite, de forma muito carinhosa.
ao deputado federal Adriano Dubaldi, que ouvi falar dele a primeira vez na cidade de Corumbaíba, através do amigo prefeito Wisner Araújo. E ali perguntei ao Wisner, porque eu tenho essa preocupação, quem é essa pessoa? E o Wisner rapidamente me falou quem era o Adriano, do trabalho que ele já tinha sido feito ao lado do Sandro Mabel, depois de Adriano Baldi, do Alexandre Baldi, e sempre com a característica, que era o quê? Coloca na mão do Adriano que a coisa resolve. E aí eu imaginei, se ele como assessor é assim, imagina como deputado. E Campo Alegre de Goiás hoje vê os frutos desse seu trabalho enquanto parlamentar, dando orgulho, não só para esse município, mas também para o estado de Goiás. O Leonardo é da minha cidade e já há tão pouco tempo, sim, é merecedor desse título. Por tudo que você tem feito, pelo que você representa enquanto empreendedor, enquanto empresário nessa cidade. Um orgulho, e essa noite eu levo também, tendo a oportunidade de virar um cidadão campo-alegrense ao seu lado, Leonardo. Agradeço de forma muito especial e deixei por último o Tarcísio. Tarcísio, de fato, ele contou essa história e ela é verídica. Os meus cabelos hoje já são bem diferentes de 20 ou 30 anos atrás. Algumas pessoas aqui conhecem, sabem da minha história. E é verdade. E o Tarcísio sempre foi uma referência também no rádio. Conheci na Rádio Chavantes, lá de Ipameri. Depois, ouvindo a Rádio Liberdade quando foi inaugurada, ficava imaginando e me projetando também com o sonho de ser locutor e, por que não, fazer programas como o Tarcísio fazia. E eu preciso confessar a vocês que até com um certo medo, porque o alto grau de competência e profissionalismo que era o Tarcísio. Então, será que a gente consegue chegar num nível desse? Acabei depois indo trabalhar na rádio, e depois como colega dele, e depois agora, recentemente, como diretor da rádio. E eu confesso a vocês que ainda tinha ficado um pouco de medo. Será que o Tarcísio, porque eu sabia dessa conduta dele muito séria, será que ele vai me ajudar ou vai me atrapalhar? E eu deixo de público aqui o registro, foi a pessoa que mais me ajudou enquanto diretor artístico da Rádio Liberdade. Eu comecei lá como folguista e depois virei diretor. E uma das pessoas que com certeza está na minha história e mais me ajudou, depois fiquei inclusive sabendo dessa história, foi o Tarcísio. Então, se quem planta o bem, colhe o bem, isso também serve, Tarcísio, não só para você, mas para mim também, e eu levo isso para a minha história. Você está comigo e é um orgulho poder dizer que sou seu amigo. Bom, a minha trajetória na cidade de Campo Alegre de Goiás começou ainda pequeno, quando a minha mãe, que está aqui hoje, para o meu orgulho, a minha amada mãe, junto com o Sabiá, quando eles moravam aqui, pertinho, em Brasil Verde. Eu vinha de Ipameri visitar minha mãe, e eu ficava esperando chegar na rodoviária, aqui, de Campo Alegre de Goiás. Começou aí, essa história. Isso era os anos 80. E a minha chegada aqui era para poder chupar um picolé. O tempo passou, quis o destino que a minha mãe, junto com o Sabiá, fizessem morada aqui por mais de 20 anos, na Nagel, Fazenda Nagel e na Fazenda São João do Monte Alto. E a minha relação com a cidade se estreitou ainda mais. Essa cidade que eu tive aqui a primeira vez, em 1992, no mandato do meu amigo também, Dr. Antônio Jacome, que me dá a honra da sua presença aqui hoje. Eu vim aqui através da mulher dele, saudosa Dona Márcia Jacome, que também faz parte de uma família muito tradicional aqui, a quem eu também rendo as minhas homenagens, essa família dos Manteiga, que hoje 2 filhos desses Manteigas aqui. Meu muito obrigado, Luizinho Juarez, nessa noite. Depois de 92, doutor Antônio, eu passei por aqui no mandato do Possato. E por incrível que pareça, eu tenho uma foto de um caminhão apresentando aqui para a entrega de algum benefício com então o deputado federal Rubens Kozak, da minha cidade. O tempo passou, quis o destino que eu viesse fazer campanha política aqui foi quando vim no ano de 2005. E aí eu agradeço, depois da campanha vitoriosa,
quando tive a honra e a oportunidade de conhecer o meu amigo José Lourenço Peixoto Bolinha e tantos amigos, e muitos deles, infelizmente, não estão mais aqui. Bolinha me deu a oportunidade de, pela primeira vez, abrindo a minha agência naquele ano, fazer um trabalho aqui na cidade de Campo Alegre. Meu muito obrigado. Hoje eu vejo o Cláudio, convidei o Eli e tantos outros daquela época. E o tempo passou, me afastei um pouco e depois tive a oportunidade de ser convidado pelo ex-prefeito José Antônio Neto Siqueira. Um homem de um coração que eu não imaginava o tamanho que era. José Antônio me mostrou algo que até então eu não entendia ou talvez não compreendia, que é o valor de uma amizade e de uma simplicidade. E não só ele, mas a dona Cidinha. A esses dois, o meu eterno agradecimento. Eu posso dizer que sou amigo de dentro da casa do Zé Antônio. E são poucas as casas que eu realmente faço isso. Então, Zé Antônio, meu muito obrigado por tudo. Foi dito que eu fiz 5 campanhas e 5 campanhas vitoriosas. E, de fato, esse agradecimento se dá ao longo desse período todo e chega até agora mais recente, quando eu tive a oportunidade de conhecer e fazer um trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Quem estava à frente, então, aqui, era Maria de Jesus. E eu gosto muito e valorizo muito a força da mulher, seja mulher empreendedora, seja mulher na religião, seja mulher no rock e seja principalmente a mulher na política. Maria de Jesus viveu uma experiência única aqui, teve muitas dificuldades, acompanhei de perto e fica o meu agradecimento a ela. Recentemente, a última campanha que tive a oportunidade de trabalhar foi ao lado para ajudar a eleger Douglas Sertório e seu vice. Foi uma experiência também única, pelo que representou aquela campanha. Fica aqui também, Douglas, o meu reconhecimento e os votos mais sinceros de um grande mandato seu ainda pela frente. Porque Campo Alegre merece, com certeza, o seu vigor, a sua juventude. Isso vai acontecer. Eu tive, ao longo de todo esse tempo na cidade de Campo Alegre, a oportunidade de conhecer muitas pessoas, as quais estão comigo no meu coração. E de Ipameri, hoje, me honra com a sua presença, o meu conterrâneo e o presidente da Câmara de Vereadores, o Alisson Rosa. Alisson, que tem tudo para ser um grande político e colocar a cidade de Ipameri num patamar ainda mais elevado. Então, as minhas palavras são essas, devo ter esquecido alguma coisa, tinha programado algo aqui, mas encerro dizendo a todos vocês que quem não tem gratidão não tem caráter. E o que eu tenho hoje, saio daqui transbordando de alegria, é a mais pura gratidão. Cleiton, pela sua indicação, por você ver algo em mim, e a todos os vereadores por terem dito sim e me darem esse título. Eu sou muito preocupado, a minha mulher que está aqui, Lili, muito obrigado, minhas 2 filhas, Cora que está comigo já há um tempo, Luna comigo também, meu muito obrigado. Eu tenho um senso crítico de responsabilidade muito grande. Saio daqui hoje com uma responsabilidade ainda maior. Esse é o 2º título de cidadão que eu recebo. O primeiro demorou cerca de 30 anos. Esse demorou 32 anos para ver. Mas chegou na hora certa e é com muito orgulho que eu saio daqui hoje com uma responsabilidade ainda maior de dar o máximo de mim para fazer Campo Alegre uma cidade ainda melhor, porque quem vive aqui são só os melhores, a melhor gente que existe. Então, a todos vocês, meu muito obrigado, a minha equipe que está aqui, a imprensa presente, meu muito obrigado, e vamos juntos. Muito obrigado, orgulho de nascer ipamerino, mas com certeza, hoje, de coração, eu tenho a satisfação e o prazer de dizer que sou cidadão campo-alegrense. Meu muito obrigado. Napoleão.
E hoje, ao cumprimentar a sua esposa, ela disse que quer morar em Campo Alegre. Você tem uma missão grande aí pela frente. Senhoras e senhores, dando sequência a essa noite especial, essa noite mágica, histórica, antes de conhecermos e convidarmos o nosso quarto homenageado, nós vamos convidar, a pedido dessa Casa de Leis, para que faça o uso da palavra nosso companheiro Alisson, presidente da Câmara Municipal de Ipameri. Por favor. Quero aqui cumprimentar essa egrégia Casa de Leis, todos os vereadores. Parabéns, Cleito, pela condução desse Poder Legislativo. A nossa missão de estar presidente não é fácil, é árdua. Só quem está nesta cadeira, assim como nós, sabemos da nossa responsabilidade e missão em trabalhar pela nossa população junto com os demais membros. Sintam-se todos cumprimentados. Sabemos que a missão de vereador não é fácil. É o primeiro a levar a pedrada, é o primeiro a receber o pedido e o primeiro a ser criticado, muitas vezes, sem ter a responsabilidade do seu cargo. Aonde meus olhos se estendem aqui, eu vejo amigos, companheiros, companheiras, campoalegrenses e ipamerinos. Podem ter certeza que hoje eu me sinto um pouquinho campoalegrense, assim como vocês. Essa terra amada, terra que eu tenho história aqui também. Quando adolescente, jovens, eu vinha visitar o meu pai, que por muitos anos residiu aqui em Campo Alegre. Campo Alegre, onde eu tenho raízes de amizades verdadeiras, de parceiros da vida política, o qual eu cumprimento aqui o ex-prefeito Zé Antônio, a ex-prefeita Cidinha, nosso atual prefeito Douglas, nosso companheiro Euler, e aqui eu cumprimento toda a demais classe política. Todos os ex-vereadores, em nome aqui do ex-vereador Mauricinho. A convite do Návio, hoje estou aqui. A convite do presidente, hoje estou aqui. Tendo a oportunidade de ver 2 ipamerinos serem reconhecidos por essa casa. E aqui me sinto feliz por eles, porque são ipamerinos aguerridos. Aqui nós vemos o Grupo Verônica cada dia mais se expandindo, através dessa família que tem o seu legado dentro de Ipameri e veio aqui para a cidade vizinha de Campo Alegre. Parabéns, Leonardo, por esse reconhecimento. Ao lado de um grande homem, tem uma grande mulher e uma grande esposa, e está aí a minha companheira de faculdade, Ilana. Parabéns para vocês. Návio, aquele rapaz cabeludo, hoje se tornou um nome conhecido em toda a nossa região, no estado de Goiás, e por que não no Brasil? O seu trabalho reflete na comunicação, na informação, na história, no legado de cada trabalho que você realiza. E nós temos muito orgulho de dizer que Návio Leão é ipamerino. E agora, o povo campoalegrense terá grande orgulho em ter você aqui, como de fato e de direito dessa terra amada. Campo Alegre, berço querido, me sinto aqui também muito acolhido. Ainda quero ter oportunidade de estar cada vez mais na cidade vizinha, conterrânea de Ipameri, dividida pelo Rio do Braço e tantos afluentes que cortam essa estrada, mas cortam no poder físico, porque os nossos corações se unem em uma só terra. Campo Alegre e Ipameri, 2 terras amadas que unem perante o sentimento de amor e gratidão. Que Deus abençoe a todos. Em tempo
Quero aqui cumprimentar nosso deputado federal, Adriano Baldi. A gente está aqui em cima, o senhor está aí, me perdoa. Esse deputado atuante, não só em Campo Alegre, mas também na cidade de Ipameri, o qual eu tenho a satisfação de fazer parte do partido PP. Estamos lá. Parabéns, deputado, por tudo que o senhor faz pela nossa região e pelo estado de Goiás. Senhoras e senhores, vamos então dando sequência à nossa noite. Vamos trazer agora uma breve biografia do nosso próximo homenageado, que vai também estar tendo a honra de receber o título de cidadão campo-alegrense. Vamos trazer um pouquinho do nosso deputado federal atuante, Adriano do Baldi. Adriano é filho de um caminhoneiro e de uma costureira. Adriano do Baldi aprendeu desde cedo que os maiores valores não estão nos cargos que se ocupa, mas na forma como se trata as pessoas. Nascido na cidade de Goiás, ele construiu sua trajetória guiado por princípios simples e sólidos: trabalho, respeito, lealdade. A palavra dada é compromisso com quem mais precisa. Foi percorrendo estradas, visitando cidades e ouvindo a população que Adriano conheceu de perto a realidade dos municípios goianos. Antes mesmo de disputar uma eleição, já acompanhava as demandas da comunidade, dialogava com lideranças locais e participava ativamente da construção de soluções para melhorar a vida das pessoas. Essa experiência moldou a principal característica que marca a sua atuação até hoje: a convicção de que o desenvolvimento do Brasil começa sim nos municípios. Com mais de 2 décadas de experiência na vida pública, Adriano construiu uma trajetória baseada na presença constante, no diálogo e na busca por resultados concretos. Ao longo dos anos, tornou-se uma referência na articulação entre os municípios e o governo federal, ajudando assim inúmeras centenas de cidades a viabilizar investimentos, ampliarem serviços públicos e transformarem projetos em realidade. Em 2018, recebeu a confiança dos goianos para representá-los na Câmara dos Deputados. Em 2022, foi reconduzido ao cargo com uma votação ainda mais expressiva, consolidando seu trabalho e fortalecendo sua missão de defender Goiás e os municípios brasileiros no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, Adriano se destacou por uma atuação municipalista, prática e conectada às necessidades reais da população. Seu mandato é pautado pela defesa do desenvolvimento regional, pela geração de empregos e renda, pelo fortalecimento do agronegócio, pela redução da carga tributária, pela modernização da gestão pública e pela ampliação das oportunidades para quem deseja crescer por meio do trabalho. Mais do que representar Goiás na Câmara dos Deputados, Adriano do Baldi trabalha incansavelmente para construir pontes entre as necessidades da população e as decisões que moldam o futuro do país. Sua trajetória é marcada pela convicção de que o desenvolvimento nasce nos municípios e que as oportunidades, elas transformam vidas e que a política só faz sentido quando melhora a realidade das pessoas. Com diálogo, trabalho, compromisso, ele segue firme, construindo um mandato voltado para resultados e preparado para contribuir cada vez mais com o futuro de Goiás e do nosso Brasil. Eu convido agora o presidente da casa, o vereador Cleiton José dos Santos, para fazer a entrega, então, para o deputado federal, cidadão campo-alegrense. Vamos receber o Adriano do Baldi para receber a homenagem. Cadê a salva de palmas para o nosso deputado?
Tá aí, então, mais uma salva de palmas para o nosso homenageado da noite. Agora sim, mais do que nunca, cidadão campo-alegrense. Eu convido o deputado para subir aqui à tribuna e fazer uso da palavra. Boa noite. Boa noite, gente. Muito bem. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade que eu tenho neste momento. A vida pública, ela exige muito da gente. E eu tenho me dedicado. Como foi dito aqui, um pouco da nossa biografia. Há exatamente 32 anos, eu saí de uma pequena cidade do interior, em busca de emprego, em busca de estudo. Toda família quer levar o seu filho para um banco de uma faculdade. Todo pai, toda mãe, é o sonho de todos nós. E assim, meu pai e minha mãe fez a minha mala e me mandou para Goiânia, para estudar, para ter um espaço na sociedade. E chegou o momento que não foi possível realizar o sonho dos meus pais. Quando eu cheguei na minha casa um dia, eu vi que meu pai e minha mãe estavam vendendo os móveis de casa para mandar dinheiro para me estudar em Goiânia. Eu falei, não vou parar. Vou procurar uma maneira de trabalhar para eu mesmo me autossustentar, porque é injusto vocês trabalhando aqui, mandando dinheiro para mim lá em Goiânia. E assim eu fiz. Abri mão dos meus estudos e fui trabalhar. Não foi fácil. Emprego não é fácil, nunca foi fácil. Por mais que você esteja com vontade, eu tive que começar lá de baixo. Meu primeiro emprego em 1993, 94, meio salário mínimo. Fui trabalhar fazendo pesquisa no estado de Goiás. Tive uma oportunidade que para muitos era pequena, para mim foi a oportunidade da minha vida. Comecei a trabalhar com o Sandro Mabel, ele era deputado federal, tinha recém ganhado a eleição em 94. Eu fui trabalhar no escritório político dele como pesquisador, de ônibus, com a prancheta na mão, rodando os municípios. E hoje eu estou aqui falando para vocês, já no término do meu segundo mandato. O primeiro mandato, 77 mil votos. O segundo mandato, 95.600 goianos me reconduziram à Câmara. E tudo, e todos nós, não tem uma empresa, não tem um comércio, não tem nada que vai para frente se não tiver dedicação, trabalho, compromisso, responsabilidade, respeito, humildade. E assim eu tenho pautado a minha vida. Então eu quero aqui agradecer imensamente esse título de cidadão, que sem dúvida nenhuma vai me fortalecer, me oxigenar ainda mais para que eu continue trabalhando principalmente para os pequenos municípios goianos. E uma coisa muito engraçada, que em 2018, 77.900 votos, eu tive 2.000 votos em Aparecida, eu tive 3.000 votos em Goiânia. Eu tive 72.000 votos nas pequenas cidades de Goiás. Eu fui eleito pelos pequenos municípios. Eu não sei se foi sina ou se foi porque realmente os pequenos municípios é que precisam de parceria. Do deputado estadual, do deputado federal, do senador da República, do governador, porque o prefeito de pequenas cidades não consegue construir pontes, não consegue construir hospital. Alguns municípios sobressaem pela sua gestão e conseguem fazer um hospital de médio, pequeno porte, mas o custeio é mais importante, mais difícil, então é parceria. É assim que eu aprendi. Então eu quero aqui agradecer à Câmara. Obrigado, Cleito. Muito obrigado por fazer essa indicação.
reconhecer o nosso trabalho e, é lógico, todos os 9 vereadores, que já vou nominá-los e agradecê-los. Mas eu cheguei em Campo Alegre pela mão de um homem e de uma mulher, que me deu a oportunidade para ajudá-los. Foi o Zé Antônio e a Cidinha. Em 2019, eu fui eleito deputado federal. E ele tinha aqui um baluarte, um grande deputado, que eu tenho e espelho muito no Balestra. E o deputado aqui era o Balestra. Mas ele não foi reeleito. Como o Zé e a Cidinha, que é do meu partido Progressistas, que eu fui eleito, me deu a oportunidade. Foi no meu gabinete, me procurou, falou, olha, nós estamos no mesmo partido, o Balestra fez muito referência a seu respeito, vamos ajudar Campo Alegre? Eu falei, estou pronto. E nós trabalhamos muito, tivemos muitas conquistas na saúde, na infraestrutura, na aquisição de maquinários, na educação. Mas a cidade está crescendo, o desenvolvimento está chegando, a geração de emprego, o agro está forte. E aí nós estamos sempre renovando a frota de veículos, nós temos que estar reformando a malha aqui viária da cidade, nós temos que estar reformando as escolas, equipando as escolas, e é sempre fazendo. Eu vejo que administrar uma cidade não é diferente de administrar uma empresa, administrar uma fazenda, que a gente está sempre fazendo e cuidando. Então, eu quero agradecer vocês imensamente, agradecer aqui, cumprimentar o Douglas Sertório, nosso prefeito, nós estivemos juntos aqui, andamos com você nas ruas, pedimos uma oportunidade para você conduzir essa cidade, e nós estamos lá em Brasília, com o nosso gabinete aberto, todos os anos destinando recurso. Enquanto eu estiver lá, vocês podem ter certeza que a porção, a parcela de Campo Alegre estará sempre a pontos para mandar aqui para essa nossa gente. Mas deixar um abraço ao nosso Bruno Saran, vice-prefeito. Eu quero aqui cumprimentar os ex-vereadores, cumprimentar também aqui todos os homenageados, em nome do Návio Leão, cumprimentar a imprensa, cumprimentar também o presidente da Câmara de Ipameri, o Alisson, atuante, né? Tem feito um trabalho brilhante lá em Ipameri, que é do meu partido, e mais imensamente aqui, já encerrando as minhas palavras, agradecer ao Cleito José dos Santos, presidente da Câmara, obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado ao Claudinei Correia, ao Sebastião Honorato, ao Rondinei Divino Ribeiro, ao Kleber Marcos e também Avelino Alves. Em nome de vocês, eu deixo o meu agradecimento aos demais vereadores que não estão aqui. Meu agradecimento a eles. E mais uma vez, colocar o meu gabinete em Brasília à disposição de vocês, a essa Casa de Lei, que nós estamos na política para dar as mãos, esquecer as siglas partidárias e pensar na população. É assim que eu tenho conduzido o meu mandato, meu primeiro mandato e o término agora do meu segundo mandato. Cumprimentar os ex-vereadores que estão aqui, enfim, já encerrando as minhas palavras, mais uma vez agradecendo a Deus por estar aí, encerrando mais um mandato de deputado federal, e é lógico, com o coração tranquilo. A Bíblia fala que nós vamos colher o que a gente planta. Eu tenho plantado muito respeito, muita dedicação, muito amor. E eu tenho certeza que quando a gente entra na política é para servir as pessoas. Então, eu faço aqui mais um compromisso com vocês, como cidadão campoalegrense, dizer que o meu compromisso multiplicou por muitas vezes mais, 1000 vezes mais, porque agora eu faço parte da família campoalegrense. Que Deus abençoe. Muito obrigado por esta oportunidade maravilhosa. Deus abençoe. Obrigado. Senhoras e senhores, antes de eu devolver a palavra para o nosso presidente, tem um convite para vocês. Logo após o encerramento da nossa sessão, vai ser servido um delicioso jantar lá no salão do Zé Antônio. Todos se sintam convidados para confraternizar com a gente. No mais, agradecer a Deus por estar aqui com vocês, parabenizar todos os homenageados, toda a comunidade de Campo Alegre, que Deus abençoe muito vocês. Agradecer aos edis
Que Deus dê muita saúde para vocês, muita inteligência, porque eu fui vereador na cidade de Catalão e eu sei que o negócio sentar nessa cadeira aí não é muito brincadeira, não. Tá bom? Um abraço, obrigado pela oportunidade, agradecer ao Návio Leão pelo convite, parabenizar ele, mais uma vez, todos os homenageados, e fiquem todos com Deus até uma próxima oportunidade. Obrigado, presidente. Obrigado você, Cacá. Parabéns aí pela condução de 1 a 10, 12. Parabéns. Encerramento. Não havendo mais nada a ser tratado, submeto a ata apreciação no formato digital. E os que aprovam permaneçam como estão. Diante da manifestação favorável, declaro aprovada, está encerrada esta sessão ordinária deliberativa. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja para com todos nós. Amém.